Seja bem-vindo ao podcast do Ir ao Ser. Eu sou a Carla Xavier. Este é o seu espaço de pausa, reflexão e transformação. Aqui embarcamos juntos numa jornada rumo ao autoconhecimento, à conexão interior e à descoberta da nossa essência mais profunda. Esta experiência tem sido transformadora para mim e também pode ser para si. Agora, respire fundo. Abra o coração e venha comigo nesta viagem que fazemos para quem verdadeiramente somos. Só hoje chegou ao podcast do Ir ao Ser. Este podcast é onde eu conto a minha história de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Como é que eu entrei neste processo, como é que ele tem sido, e aqui vou partilhando as minhas experiências. Hoje vou falar sobre a importância do autoconhecimento no processo de nós nos conhecermos melhor. Porque é através do autoconhecimento que nós nos conseguimos encontrar. E o que eu quero dizer com isto? Quer dizer que eu, em determinada altura da minha vida, começou a não ser suficiente a informação que eu ia recebendo do exterior. Que eu ainda ia recebendo da família, do meio onde eu vivia, da faculdade, da escola, dos amigos, da sociedade em geral. E eu comecei a ter aqui uma necessidade de ir mais fundo, de perceber quem é Carla, quem sou eu, o que é que eu estou aqui a fazer, de onde venho, para onde vou. Estas questões foram começando a se colocar na minha cabeça, começando a questionar-me a mim própria e então eu comecei à procura qual seria o caminho para eu me encontrar. E esse caminho que eu descobri foi o autoconhecimento. Porque é através de uma viagem ao interior, através de nós analisarmos como seres humanos, como pessoas, que nós nos vamos descobrindo. Porque na verdade eu descobri que eu não sou a Carla. A Carla é um personagem que eu nesta vida tenho, em que tenho várias vivências. Mas a minha essência, aquilo que eu sou verdadeiramente, eu não sabia que era. Não é a Carla que estudou Direito, não é a Carla que é mãe, não é a Carla que é filha. É algo muito mais. E foi nesse caminho de procurar quem eu sou que eu fui investigar, fui estudar, fui ler e fui fazendo um processo como quem já de desconstrução. E esse processo de desconstrução é muito doloroso, é um processo muito profundo, é um processo em que nós vamos encontrar as nossas sombras, em que nós começamos a deparar-nos e questionarmos com muitas verdades que nós considerávamos como verdadeiras, passa a redundância, em que nós achávamos que era assim, que era aquele caminho. E começamos a descobrir que não é bem assim. E, portanto, nós vamos desmontando tudo o que sabemos, tudo o que nos foi transmitido ao longo dos anos. Eu comecei este processo aos 50 anos, portanto, foram 50 anos de cair verdades, de começar a perceber que as coisas não eram bem assim, o que é que no fundo é importante. E portanto foi neste processo, que é um processo doloroso, que é um processo que nos põe em causa, que é um processo que nos obriga a olhar para as nossas sombras, em que nós começamos a levantar o tapete e começamos a tirar de lá tudo o que durante muitos anos nós fomos escondendo e não quisemos olhar. E eu estou a partilhar isto com vocês porque isto traz-nos desconforto, isto traz-nos inseguranças, isto traz-nos dor e por vezes isto traz-nos a vontade de desistir. Mas isto está tudo bem, é mesmo assim. O não desistir é que é importante, é ir caminhando, é ir percebendo que é tudo um processo. Isto também nos traz, por vezes, vontade de mudar de vida, de mudar, por vezes, até de parceiro, também de percebermos que houve situações em que nós nos colocámos como vítimas, como coitadinhos, porque estávamos na nossa zona de conforto e era mais fácil sermos vítimas do que auto-nos responsabilizarmos. E este processo mostrou-me que tudo o que me acontece é da minha inteira responsabilidade.
E isso criou dor, criou mais uma vez, colocou-me em causa. E portanto foi esta descoberta de quem eu sou, o que é que eu já fiz, confrontar-me de que coisas que eu fiz que fiz mal. Como é que eu os posso corrigir? Comportamentos com os meus filhos, comportamentos com o meu parceiro, com os meus pais, com os meus amigos, que eu agora olho e que poderia ter feito tão diferente. Mas agora está tudo bem, é olhar, aceitar e ir corrigindo e ser diferente agora. E é isso que eu faço diariamente, é ser diferente, é estar mais de acordo com a minha essência. E portanto foi esta partilha que eu vos queria trazer da minha experiência pessoal. Como é que eu voltei para mim? Porque todas as soluções, todas as respostas que nós temos na nossa cabeça estão dentro de nós. E o processo de autoconhecimento ajudou-me a chegar lá. É um processo contínuo, eu acho que é para o resto da vida, como eu já disse em outros episódios, mas é o processo que nos leva ao encontro da nossa essência. E a nossa essência não tem a ver com o personagem que nós vivemos hoje em dia. Porque o personagem que nós vivemos hoje em dia é caracterizado por muitas coisas exteriores a nós, a educação, a profissão, que não têm a ver com a nossa essência. E eu decidi procurar qual é a minha essência. Fica aqui a partilha e desafios. Quem são vocês? Qual é a vossa essência? Até à próxima. Obrigada por estar aqui no Do Ir ao Ser. Se esta partilha ressoou consigo, não hesite em seguir o podcast e partilhá-lo com quem também busca trilhar este caminho de autodescoberta. Até ao próximo encontro. Até lá, continue a ouvir o seu coração, porque o que nos une é o amor.